Amém? Vamos começar o estudo de hoje. Glória a Deus. Continuamos com a série Os Obreiros. Este é o número 3, que o título é A Sã Doutrina versus Teologia, ou a Teologia versus a Sã Doutrina. Vamos orar, amados. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nos dar essa doutrina, por nos dar boa doutrina, Senhor, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas, Senhor, dos reis, oh meu Deus, dos que foram antes de nós, Senhor, proclamando Tua verdade com poder, com glória, Senhor, mostrando Teus atributos, Tua santidade, Senhor, e Te servindo de todo o coração, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te pedimos que esteja neste estudo, nos abrindo entendimento, a mim principalmente também me usando, ainda que sou inútil, mas Tu fazes útil, Senhor, a Teus servos, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, glorifica Teu nome, exalta Tua palavra também, e que todos possamos, Senhor, juntos Te servir, Senhor, com esta sã doutrina, Tua palavra, Senhor, rejeitando toda a doutrina de homens, todos os mandamentos de homens, todas as teologias humanas, Pai, para glorificar Teu nome, e muitas almas Te conheçam, e muitos nós podermos Te servir, Senhor, Te adorar em espírito e verdade. Muito obrigado, Senhor, perdoa todos os pecados também, e leva-nos, Senhor, na vida de renúncia, de santidade, de justiça, de obediência, Senhor, em fé no nosso Senhor Jesus Cristo, no arrependimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, Pai amado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Então, vamos começar com este estudo. Vamos a Provérbios 4, versículo 1. Provérbios 4, versículo 1. Este estudo é muito importante. Já vimos no estudo primeiro da série o chamado dos obreiros. E o número 2 vimos a confissão de fé que todo servo de Deus tem que ter para servir a Deus com uma consciência limpa. E agora vamos ver a diferença enorme entre a teologia, que é algo que os homens buscam para satisfazer seu ego, seu intelecto e suas posições doutrinárias, em comparação com a sã doutrina que é do Senhor Jesus Cristo. Uma doutrina perfeita, uma doutrina gloriosa, que sempre vai nos levar a uma vida piedosa e justa diante de Deus e diante dos homens. Provérbios 4, versículo 1. Ouve, filhos, a instrução de um pai e atentai para conhecer de seu entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único amado à vista da minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Muito glorioso pensar que aqui Salomão está falando das instruções e de tudo que Davi, o rei Davi, deu para ele. Muito glorioso. 5. E obviamente sabemos que Davi era um amante da lei de Deus, dos caminhos de Deus. 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça nem decline das palavras da minha boca. Não abandones e ela te preservará, ama e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto adquire a principal coisa. A sabedoria é a principal coisa, portanto adquire a sabedoria e com toda a adquisição adquire entendimento. Exalta e ela te promoverá. E ela te entrará, te trará honra quando tu abraçares. Amém? Capítulo 1 também, Provérbios 1, que fala provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução de sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento. A discrição. 5. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos.
para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, vemos aqui, amados, em Provérbios, muito claramente, quem já leu os Provérbios, sabe muito claramente o que Deus, através de Salomão, quer passar para nós. Verdadeiramente são um conjunto de leis, como se fossem as leis do reino, mas nós vemos claramente algo bem enfático se diz, né? Algo que Salomão quer enfatizar com isto, que é, versículo 2, conhecer sabedoria, instrução, entendimento, instrução, versículo 3, justiça, juízo, 4, conhecimento, 5, aprendizado, entendimento, 6, entendimento do provérbio, palavras dos sábios e o temor do Senhor, por meio disto. No capítulo 2 também algo parecido fala acerca de buscar esta sabedoria e entendimento. E o versículo 5 diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então isto é muito importante porque tem todo a ver com a sã doutrina. Nós queremos fazer uma diferença muito chocante entre a teologia dos homens e a sã doutrina que vem da palavra de Deus. No capítulo 32 de Deuteronômio 32, versículo 1 diz, ouve os céus e falarei, e ouve a terra as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fada destilará como orvalho, como a garoa sobre a terra, erva, e como a chuva sobre a relva. Porque divulgarei o nome do Senhor e engrandecei ao nosso Deus. Ele é a rocha e sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos, um Deus de verdade e sem iniquidade é justo e reto é. Então, essa doutrina, versículo 2, faz que nós divulguemos o nome do Senhor para engrandecer a nosso Deus. E amados, é justamente o que nós queremos. Nós queremos engrandecer o nome do Senhor. Vamos a 2 Timóteo 2,7. 2 Timóteo 2,7. Já vamos cair no que já falei desde o começo desta série, as epístolas pastorais, ou seja, como Deus quer nos ensinar a sua igreja acerca dos obreiros dele. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são as epístolas pastorais ou cartas pastorais que nos ensinam qual deve ser o caráter do servo de Deus, qual deve ser o caráter do obreiro que quer ensinar a palavra de Deus, que quer levar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento de Deus para o povo de Deus, quais são os requisitos e qual é o caráter como servo de Deus, no caráter moral, da justiça, da obediência em Cristo. É muito importante, amados, essas cartas não somente são para os servos, nem pastores e obreiros, sino para toda a igreja entender como o reino de Deus, como a igreja de Deus vai progredir, como Deus vai levantar homens de Deus para poderem levar essa palavra e demonstrar a obra de Cristo neles, que literalmente se chama uma doutrina segundo a piedade. E vamos ver também em 1 Timóteo 3, que grande é esse mistério da piedade, que Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas 2 Timóteo 2, 7, quando Paulo fala a Timóteo, diz, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Então, queremos fazer uma diferença entre a doutrina bíblica sadia, que dá entendimento para seus servos. Por quê? Porque promove um caráter piedoso, porque promove um caráter justo, porque promove uma vida de devoção, amor absoluto a Deus. E isso, amado, é algo que hoje, infelizmente, está muito escasso, né? Escasso.
na teologia. Teologia, vamos dizer, se une duas palavras que quer dizer teos, Deus, logia, logos, estudo de Deus. Então, tem diferentes tipos de teologias. Teologia sistemática, teologia da libertação, teologia reformada, teologia da prosperidade, muitos tipos de teologias. Cada uma promove seu círculo ou seu grupo denominacional. Mas nós queremos falar que a doutrina que é segundo a piedade promove o caráter de Cristo no servo de Deus. Então, se nós estudamos a Bíblia, nós queremos ter a certeza que nós estamos seguindo os passos de Jesus. 1 de João 2,6. 1 de João 2,6. Aquele que diz que permanece nele deve andar, deve caminhar como ele andou, como Jesus Cristo andou, como ele ensinou, como ele viveu. E nós, estando debaixo da cabeça que Cristo, somos escravos de Cristo, como disse no primeiro estudo da série dos obreiros, escravos de Cristo, doulos. Amém? Então vamos a 1 de Timóteo. Sem mais delongas, né? Vamos a 1 de Timóteo e vamos ver já de cara por que é muito importante estudar estas cartas. Como já disse, é muito importante para o avanço do reino de Deus através de igrejas formadas por homens e mulheres que tenham esse caráter piedoso, né, de Deus em nós, e para que a glória de Deus possa ser vista por meio da igreja. Fala claramente de que maneira esses obreiros têm que se comportar. Lembrem, amados, que a teologia, como já falei, ela te leva a seguir denominações, ela te leva a seguir formas doutrinárias ou teológicas, correntes que se fala, mas, no entanto, elas carecem dessa vida piedosa para com Deus. Eu, infelizmente, também participei em teologia por muitos anos. Deus me salvou no ano 2000, lá nos Estados Unidos, e também estudei em Instituto Teológico. Você sai depois de 3 anos com um diploma, eles te vestem de umas roupas estranhas, que não sei como se chama em português, toga, não sei como se chama em português. E você sai com um chapéuzinho, com uma cordinha dourada, sai aplausos, fotos, e você já está graduado para servir a Deus. Isso é uma abominação. Hoje mesmo, de manhã, me lembrava diante de Deus orando, e me arrependia de novo, vendo quanta abominação, amados. Algo chocante nesses institutos seminários. Você pode não ter lido a Bíblia completa, mas quando chega lá, eles te fazem ler livros, e teologias, e outro livro. As pessoas não leem a Bíblia, não leem suas Bíblias completamente para adquirir o conhecimento de Deus, e você está cheio de pensamentos de homens caídos, e infelizmente são trágicos para a saúde espiritual. Por isso estamos falando de sã doutrina, amados. Sã doutrina, hoje também tem muitas pessoas que falam, nós temos sã doutrina. Sã doutrina. A sã doutrina é aquela que te dá uma vida sadia diante de Deus. É uma doutrina que te dá uma vida piedosa diante de Deus, renunciando aos desejos corruptos, pecaminosos, mundanos que você tinha, para seguir o caminho santo, justo, perfeito de Deus. E, amados, muitos se envolveram com isso. Já conheci grandes pregadores que começaram com as Escrituras, se envolveram em teologia e agora estão totalmente desviados, seguindo as teologias, promovendo as teologias. E é triste, amados, é muito triste. Eu recuso isso, eu, infelizmente, pertenci também um tempo às teologias, mas graças a Deus, agora
estou livre de tudo isso. Eu pertencia à parte da teologia reformada, especificamente, dos quais são, por exemplo, alguns de vocês conhecem, Paul Washer, Paulo Jr., que agora estão totalmente desviados dessa doutrina. Promovem mundo, promovem pecado, promovem fama, promovem dinheiro, as coisas que antes aborreciam, agora eles aceitam e promovem. É muito triste, amados. Que Deus nos livre. E deixando 1 Timóteo capítulo 1, quero somente mostrar algo bem tremendo acerca da teologia. E isto é algo que eu queria deixar bem claro para todos vocês, amados, não somente como algo bíblico, sino como algo de minha experiência pessoal. Obviamente tenho muitas coisas boas que Deus tem me ensinado através desses anos, mas tem também coisas horríveis que já fiz, já pequei contra Deus, e também quero passar para vocês não caírem nos mesmos exemplos que eu caí nos pecados. Por exemplo, em Provérbios 8, fala da sabedoria, e aqui está personificada como, né, a sabedoria de Jesus Cristo, né? E fala das coisas que já falei no capítulo 1, capítulo 4, acerca da sabedoria, o entendimento, todo maravilhoso que é de parte de Deus, acerca de sua palavra, sua instrução. Mas no capítulo 7, amados, olha, vamos ler. Capítulo 7, versículo 1. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os sobre a tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente. Para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com suas palavras. E literalmente fala desta mulher estranha que, versículo 10 diz: e eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Ele é espalhafatosa e teimosa, seus pés não habitam em sua casa. 15. Por isto vim ao teu encontro, disse a mulher estranha, a buscar diligentemente tua face e te achei. Então, é a teologia, amados, obviamente que é algo que eu estou, não quer dizer que aqui estou falando de teologia, não estou querendo falar isso, obviamente. Estou falando que a teologia é comparada com uma mulher estranha. Que faz? Versículo 18 diz: vem, vamos nos encher de amor até amanhã, confortemo-nos com os amores. Então, essa mulher adúltera ou mulher estranha de Provérbios, nós vemos como uma fornicação, um adultério de coração do homem de Deus ou do cristão em contra de Deus. Ou seja, quando o cristão se afasta de Deus de muitas maneiras, não estou dizendo que seja a teologia a única maneira, obviamente, mas se vamos comparar essa doutrina, Provérbios capítulo 8, toda a sabedoria de Cristo, gloriosa sabedoria de Cristo, e capítulo 7, Provérbios, a teologia. Por quê? Olha que diz, versículo 25, não permita que teu coração desvie para seus caminhos. Ou seja, neste caso, aplicando, de novo, amados, não estou falando que aqui esteja falando de teologia, mas falando como se fosse uma simbologia, agora aplicando isto, eu aqui, agora, não se desvie para os seus caminhos, não te percas em suas veredas, porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as camas da morte. Eu, não estou falando que aqui esteja falando de teologia de novo, eu estou aplicando isto como foi para mim. Foi que eu me desviei para os caminhos da teologia e perdi as veredas da palavra de Deus e fui humilhado, ferido, e ainda que eu obviamente não era um homem forte, mas um homem de Deus, na fortaleza de Deus, foi muito atingido por essa teologia. Então, cuidado, amados, cuidado com a teologia morta. Tem um pregador antigo, Leonard Ravenhill se pronuncia, né, em português, que falava dos seminários como cemitérios. Por quê?
Porque nesse tipo de teologias, você encontra muito conhecimento mental, mas tiras toda a sua vida de piedade, tira a sua comunhão com Deus, tira a sua vida de oração, tira a sua vida de choro, pranto, lágrimas, de amor por Deus, de clamor pelos perdidos, e uma vida de intercessão generalizada por uma vida cheia do amor de Deus em seu coração. Todo coração, alma e força, amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, cuidado, amados. Eu conheci o irmão Paulo Júnior no ano 2013, lá no Peru. Ele pregou e eu traduzi. E eu lembro que então ele tinha uma vida de piedade. Até pregou uma passagem aqui que vamos também ver, 1 Timóteo 4, 7, se não me engano. Exercita-te para a piedade. Esse sermão pregou lá e era muito chocante, porque ele estava literalmente em contra da teologia morta. Ele mesmo falava que ele via a teologia como querendo os homens dividir a Deus, como se fosse Deus o objeto da tua mente humana para tentar ver como é Deus. Não. O caráter de Deus, a sabedoria de Deus é muito mais alta. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55, Romanos 11, ao final diz: quem conhecerá seus caminhos? Romanos 11. Somente para ver essa passagem, 11:32. Oh, profundidades das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele seja glória para sempre. Amém. Então, os homens teólogos estão querendo dar a entender aos homens como é Deus e como não deve ser Deus. Isso é um absurdo. E o irmão Paulo Júnior está caído agora, obviamente, cheio de teologia. Suas palavras são quase toda teologia, influenciado pelos teólogos mortos e mundanos, por exemplo, como Augusto Nicodemos, que diz que você pode escutar música mundana, que você pode atirar com um revólver e matar uma pessoa em defesa própria, se ele entrar em sua casa, e o tiro tem que estar na testa, e rindo disso, e todas as coisas mundanas, e não tem problema disso. Cuidado, amados. Teologia hoje em dia é sinônimo de morte espiritual, desvio espiritual, como se fosse a mulher estranha de Provérbios 7, Provérbios 12 e muitos provérbios. E muitos homens fortes foram mortos por ele. Paulo Júnior, na vida piedosa, já não tem mais. Paul Washer, vida piedosa, já não tem mais. Entregues para o mundo. E, literalmente, quando entrei nesse círculo, me desviei. Esteve caído por vários anos. Por causa de quê? Por me inclinar a essas veredas. Agora, amado, vamos deixar já essa parte. Somente queria dar uma advertência para todos vocês. E de uma boa consciência dar a advertência. Por quê? Não quero que vocês passem pelo que eu já passei. 1 Timóteo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu próprio filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para Macedônia, a fim de advertires alguns que não ensenem outra doutrina. Lembra, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas ou epístolas pastorais para aqueles homens de Deus que Deus estava formou e vai formar, se Deus quiser, para que não ensinemos outra doutrina, ou seja, a doutrina de Deus estava em, perigo. Homens se introduziram, doutrinas erradas se introduziram, e Paulo estava atacando diretamente, aconselhando a Timóteo e a Tito, que não permitam outra doutrina. Por quê? Porque a doutrina, amados, é muito importante.
Vemos, por exemplo, em João, capítulo 7. Em João 7, quando o Senhor fala da sua doutrina, ele fala, João 7, versículo 15, João 7,15, e os judeus se maravilhavam, dizendo, como conhece este homem letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, Jesus Cristo trouxe a doutrina de Deus, e todo aquele que quer fazer a vontade de Deus tem que saber essa doutrina de Deus. Então é um dever absolutamente importantíssimo de conhecer-se a doutrina que estamos crendo ou pregando de Deus. Mateus 7, 28. Quando ele terminou de dar o sermão da montanha, ele fala claramente, e aconteceu que concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiravam da sua doutrina, como em João, igual. Sempre se admiravam da sua doutrina. Por que se admiraram da sua doutrina? Se tinha fariseus, doutores da lei, intérpretes da lei, etc. E eles faziam tudo certinho, eles ensinavam, só que tinham fermento. Por quê? Porque eles falavam e não faziam. Está onde? Em Lucas 12. Não deixem Mateus 7, mas em Lucas 12 diz, enquanto isso, juntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras, e ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Hipocrisia. Entendeu? Então, eles falavam e não faziam, como diz em Mateus 23. 23, né? Diz, versículo 2, dizendo, na cadeira de Moisés se assentam os escribas, os fariseus, tudo pois que os disserem isso, observai e fazei, porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem, entendeu? Porque eles atam fardos pesados, etc. Entendeu? Então, eles, e além disso fala no versículo 5, mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos, ou seja, o propósito destas teologias, destas cadeiras, como se fossem cadeiras de Moisés, destas falar e não fazer, não cumprir esse fermento diabólico de hipocrisia, falar e não fazer, é ter fama, dinheiro, grandes ministérios, ser o senhor da igreja, não vivendo isso que nós chamamos, Senhor, a sermos servos, escravos, ou huperetes, que é aquele que remava abaixo do barco, que já falei no primeiro vídeo da série, os chamados, sermos escravos de Cristo. Então, Mateus 7, 29, voltando, desculpem a confusão, pois ele os ensinava com quem tinha autoridade e não como se escreve. Então, amados, o primeiro, a doutrina de Deus deve levar os homens a viver uma vida de autoridade na palavra de Deus. E se vivemos uma vida de autoridade na palavra de Deus, vamos pregar e vamos viver, não vamos ser como os fariseus hipócritas. Se nós pregamos, por exemplo, contra o dízimo, não vamos pedir dízimo. Se nós pregamos contra a mundanalidade, não vamos estar deixando a santidade ou estar parecendo-nos como o mundo. Se nós pregamos as doutrinas, as escrituras, e não fazemos, nos convertemos em hipócritas fariseus levedados. Longe de nós, amados, Deus nos livre. Por isso que a doutrina é muito importante. Por exemplo, em Atos, somente em algumas passagens, tenho muitos aqui, mas por exemplo, em Atos 2:42, em Atos 2:42, claramente quando o Senhor salvou essa multidão de pessoas, versículo 40, Atos 2:40, e com muitas outras palavras, Pedro, né?
Ele testificava e se exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, né? A religião do tempo. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e o partindo do pão e nas orações. Então, Deus tem uma doutrina no Antigo Testamento, tem uma doutrina nos Provérbios, no Antigo Testamento também, tem uma doutrina com o Senhor Jesus Cristo, que não é a doutrina de Jesus Cristo, senão é a doutrina do Pai, e também de Jesus Cristo, e também dos apóstolos, que dá autoridade, porque vive uma vida irrepreensível diante de Deus, diante dos homens, e não como os hipócritas escribas, ou como os teólogos de hoje em dia, que dizem e não fazem. Oh, amados, tem eloquência, tem boa aparência, de piedade. Vamos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, 3, que digo, versículo 5, 3, versículo 5, se não me engano. Vamos ver todas essas coisas. Mas Deus quer nos levar a uma doutrina segundo a piedade. Vamos lá. 1 Timóteo 6, versículo 3. 1 Timóteo 3, versículo 6. 6, versículo 3, que digo. Se alguém ensina de outro modo e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, amados, as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo criam cristãos sadios, obreiros sadios, obreiros humildes, obreiros comprometidos com sua palavra, com sua obra e com o caráter de Cristo, com as escrituras de Cristo, da palavra de Deus. Doutrina que é segundo a piedade. Amém? Essa vida piedosa tem consequências para o reino eterno de Deus e para esta terra tem consequências. Porque em 2 Timóteo 3,12 diz que todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Amados, essa é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo tem que levar a uma semelhança do obreiro ao Senhor, do discípulo ao mestre. Se ao mestre odiaram, também odeiam ao servo, ao discípulo. Se ao mestre chamaram de Belzebu, também nos caluniarão. Mas isso é porque Deus tem deixado uma doutrina que é segundo a piedade, para que todos os obreiros que queiramos servir a Deus ou adorar a Deus em espírito e em verdade, levemos as marcas de Cristo. 1 Timóteo 1 agora. 1 Timóteo 6, versículo 3, fala também de não ensinar outra coisa, além das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente. Mas aqui, 1 Timóteo 1,3, o mandato específico de Paulo a Timóteo é que não ensinem outra doutrina. Agora, Timóteo, obviamente, foi a Éfeso, aqui está em Éfeso, né? Porque aqui diz, como te supliquei, que ainda continua sendo em Éfeso. Éfeso é uma igreja que foi obviamente pregada ao começo, que Paulo pregou ao começo. Vemos isso, né, em Atos 19. Em Atos 19 vemos isso claramente. Vamos lá, quero ser algo bem chocante, somente para vocês verem o contexto, né? Diz, e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado regiões superiores, chegou a Éfeso. Em Éfeso vemos que ele ficou muito tempo, versículo 10, e isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Lembra que Éfeso era onde estava o templo da deusa Diana, né? Deusa Diana, versículo 27, templo da grande deusa Diana. E aí teve um tumulto por causa de que cristãos estavam lá
e, obviamente, teve um tumulto por causa de Cristo. Sempre onde Cristo está, chega a luz que espalhar as trevas, e os pecadores, os demônios, sempre vai ter tumulto, né? De fato, nós temos que esperar isso. Vamos a uma reunião de família, por exemplo, estamos aí, e obviamente vamos nos comportar em amor, em piedade, em santidade, mas ao momento que começamos a falar de Cristo, não, já não quero falar, já não quero, pode ir embora. Não é assim? É assim. Atos 20. Mas temos que continuar pregando, amados, e continuar com essa doutrina que é segundo a piedade. Atos capítulo 20, vemos que também Éfeso, que estava em outra cidade, Mileto, versículo 17, Paulo em Mileto, e ele manda chamar os anciãos de Éfeso. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos de igreja. Então vemos que os anciãos desta mesma igreja onde Timóteo agora estava, foi deixado, continuava em Éfeso, em 1 Timóteo 1, o contexto é que Timóteo estava em Éfeso, e aqui Paulo chama esses anciãos de igreja de Éfeso, estando em Mileto, e começa a falar com eles. E fala assim, versículo 20, e como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei publicamente, de casa em casa, testificando tanto os judeus como também os gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então continua dizendo, versículo 24, mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar do Evangelho da graça de Deus, seja a doutrina de Deus. E agora é que eu sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Deus, não vereis a minha face. Portanto, eu os declaro, neste dia, que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei declarar todo o vosso conselho, todo o conselho de Deus. Amém? E ainda diz, ou seja, com todo o conselho de Deus, toda a doutrina de Deus. Paulo fazia isso em todo lugar. Ele anunciava, sem importar quem ouvisse, ele queria proclamar o conselho de Deus, porque a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo, e nós temos que também estar de acordo com isso, se somos de Deus. E ainda diz, versículo 28, tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para alimentar, ou seja, para pregar a palavra de Deus, a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue, porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. Amém? E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia com lágrimas. E agora, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que estão santificados. Entendeu, amados? Então, claramente está ele falando que ele não ia reter de falar a palavra de Deus, não reteve, e está advertindo, cuidado no versículo 29, porque lobos vorazes entrarão no meio de vós. E dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Amado, isto foi logo nas viagens missionárias de Paulo, quando ele estabeleceu essas igrejas. Depois ele enviou essa carta desde a prisão, preocupados, em Éfeso, não? Quando enviou a carta de Éfeso, Filipenses, Colossenses, né? E amados, nós vemos que Paulo, com toda a preocupação que ele tinha, com todo o cuidado que ele tinha, com lágrimas, dia e noite, advertindo contra os lobos, advertindo contra todas as pessoas que se iam levantar contra ele. Vamos ver o que aconteceu em Apocalipse. Chocante, amados. É muito chocante. Apocalipse 2. Vocês já sabem das igrejas de Apocalipse.
E essas mesmas igrejas, essa mesma igreja, esses anciãos de Atos 20, aos quais ele estava advertindo, cuidado, lobos vão querer fazer discípulos da falsa doutrina. Cuidado, entre vós se levantarão muitos para enganar os discípulos. Cuidado, cuidado, cuidado. Depois em 1 de Timóteo, está falando para Timóteo ter cuidado também com essas doutrinas, não deixar que doutrinas falsas entrem. E já no Apocalipse 2, sabemos que no Apocalipse já era mais de ano 90, 95, 96, depois de Cristo. João também, já velho, já Paulo tinha morrido, possivelmente Timóteo também tinha morrido, não sei. Capítulo 2, Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Olha como a igreja de Éfeso tinha tudo quase, como muitas igrejas, teologias e tal, de hoje em dia. E a tua paciência, como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que se dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras, senão eu virei rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. A igreja tinha tudo, todas as boas obras, paciência, não suportava os falsos apóstolos, descobriram que eram eles mentirosos, trabalhou e não desfaleceu, mas Cristo viu algo nessa igreja de Éfeso, a mesma que Paulo estava advertindo, que era, deixou o primeiro amor. Lembra-te e arrepende-te, senão Deus ia deixar. Quantos hoje em dia trabalham no ministério, são obreiros de diferentes igrejas e trabalham, até como escravos, obviamente não de Cristo, do pastor, deixaram o primeiro amor, ou nunca tiveram o primeiro amor. Estão cheios de ódio, de orgulho, de fariseísmo, de obras de homens, religiosidades, legalismos, mandamentos de homens. Faz isto, faz isso outro, mas não está nem na Bíblia. E deixaram o primeiro amor. Amados, isso que Jesus Cristo está falando, tenho algo contra ti, é uma declaração de guerra, ou seja, inimizade. A Bíblia diz, Tiago 4,4, ó adúlteros e adúlteras, não sabes que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Qualquer pois que se faz amigo do mundo se volta inimigo de Deus. Ou seja, que deixa seu coração enfraquecer, esfriar ou ficar morno, ou como em Apocalipse 3, que Jesus Cristo vai vomitar da boca, ou fica frio esse amor, ou já não é como no primeiro momento que Deus te salvou, te deu vida eterna, você queria servir somente a Cristo, depois pelas teologias, pelas doutrinas de homens, mandamentos de homens, o amor se esfriou e você já deixou o primeiro amor, e Cristo está dizendo, estou contra ti, inimizade, a não ser que te voltes, te arrependas e voltes aos termos do pacto, que é o amor a Deus com todo o coração, mente e força, amor a teu próximo como a ti mesmo. Eu estarei contigo e terei esse amor glorioso e estarei na amizade, em amor. Infelizmente, amados, justamente o que Paulo estava advertindo em 1 Timóteo 1, acerca de não desviar a tua doutrina. Em Apocalipse, especialmente 2, fala de muitas doutrinas errôneas. Deixa eu ver se eu lembro que passagem são. Apocalipse 2, versículo... Apocalipse 2, a igreja de Pérgamo, não? A igreja de Pérgamo, a terceira igreja, diz, né, versículo 14, mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí
os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. 15, Apocalipse 2,15. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. E também, versículo 24, ou versículo 20, né? Porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, já esta é a igreja de Tiatira, porque tolerar a falsa doutrina horrível. Aquela mulher de Jezabel que chama a si mesma de profetisa, ensinar e seduzir os meus servos a cometerem fornicação e comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Amados, ensinar, doutrina. 24, mas digo-vos e aos demais em Tiatira, todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam. Amém? Então vemos a importância de fazer uma diferença entre essa doutrina, que vai produzir amor. Vamos, versículo 4. Versículo 4, 1 Timóteo 1,4. Lembra que estamos em Timóteo, nas cartas, epístolas pastorais. Nem se deem a fábulas, ou seja, falsa doutrina, é outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Então, ele estava falando, não se entreguem essas fábulas judaicas, genealogias dos judeus, judaizantes, não. Ora, o fim do mandamento é a caridade, o amor. O fim do mandamento é o amor, ou caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, amado. Esse é o fim de nós termos uma boa doutrina. Ou seja, a finalidade, o propósito de quê? De interpretar essa doutrina corretamente. Por exemplo, no versículo 10, diz: para os devassos, para os que se contaminam com a humanidade, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo o que for contrário à sã doutrina. E ele está falando da lei. Versículo 8. Nós sabemos que a lei é boa se alguém usa legitimamente. Entendeu? Então, esse mandamento de Paulo a Timóteo, de não deixar outra doutrina, ou seja, de más interpretações, por exemplo, da lei, ou más interpretações do Evangelho de Cristo, ou de más interpretações de como nós seguimos essa doutrina. Qual é a finalidade? É o amor, um coração puro. Amados, vimos que em Atos 20, desde Mileto, Paulo advertia aos anciãos de Éfeso: cuidado. Vemos em Apocalipse que já a igreja estava desviada. Cristo estava contra eles. Por quê? Porque deixaram o primeiro amor. E aqui Paulo quer ter certeza a seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, de que esse mandamento, essa doutrina, produza nele, todo servo de Deus, amor de um coração puro. Um amor que excede todo entendimento. E isso justamente, amado, lembra? Timóteo está em Éfeso. E justamente em Éfeso, em Efésios, capítulo 3, era a oração de Paulo. Irmãos, é triste. Por exemplo, quando eu estive desviado, já falei várias vezes. Estive desviado, não fui para o mundo, não fui para o que fazia antes, farras e essas abominações, mas meu coração deixou o primeiro amor. E eu pregava nas ruas, me levantava nas caixas e pregava no alto e destruía milhares de panfletos, mas tinha deixado o primeiro amor. A piedade de Cristo já não estava em mim. Eu tinha ódio, rancor contra irmãos, contra pessoas. Eu deixei o primeiro amor, estava vencido por obras da carne, como em Gálatas 5, e nem percebia. Por exemplo, lia a palavra de Deus, já não tinha esse efeito de glória em meu coração, já não me tocava profundamente todos os dias. Quando orava, minhas lágrimas estavam secas, já não tinha compaixão pelos perdidos, eu já não tinha esse amor profundo por Jesus Cristo. E nem percebia, não estava me dando conta, né? Até que Deus ouviu minha oração e Deus me restaurou esse primeiro amor. Glória a Deus. E amados,
Quando Deus me restaurou, lembra que estava pregando nas ruas, saía com minha família, pequenos meus filhos, 2017, fevereiro, pregava nas ruas, eu tinha oposição, as pessoas queriam me bater, já não fala mais, já não queremos escutar, eu continuava pregando, dizendo, não tenho que pregar, mas estava desviado, deixei o primeiro amor, e não cumpri o mandamento que diz, esse mandamento é para um amor de um coração puro. E justamente, amados, em Efésios 3, quando Paulo está orando por nós os santos, e quando ele diz assim, versículo 14, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, lembra? Um amor de coração puro, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu me lembro ainda no quarto, na cama, falando com minha esposa e com os filhinhos. Meu filhinho tinha 11 anos, minha filhinha tinha 7 anos. Já passaram 6 anos desde lá, aquele tempo, 2017, e falando, não, nós temos que mudar, temos que nos arrepender, temos que voltar ao primeiro amor. E abri a Bíblia e tum, Efésios 3, sem saber o que ia ler. E eu preguei para eles isso. E desde aí o Senhor me devolveu o primeiro amor, me fez ver que tinha deixado o primeiro amor, chorei, me arrependi, voltei a esse primeiro amor para ter comunhão com Deus todos os dias da minha vida, na presença de Deus, na oração, na palavra de Deus. E esse é o tesouro mais importante para mim. O tesouro mais importante para mim não é minha família, ainda que amo minha família, minha esposa, meus filhos, não é. O tesouro mais importante para mim não é o ministério, nem a pregação, nem os estudos bíblicos, nem as pregações nas ruas, não. O tesouro mais precioso para mim é Jesus Cristo e comunhão com Jesus Cristo. Estar cheio do amor de Deus, para estar cheio de toda a plenitude de Deus. Isso é o mais precioso tesouro que eu tenho. E para todo homem e mulher de Deus, especialmente homens de Deus, que querem ser um dia talvez pastores ou obreiros, já falamos que felizmente tem poucos pastores, mas podemos ser, sim, escravos de Cristo, servos do Senhor, pregar e ensinar a palavra de Deus. E voltando a 1 de Timóteo 1, amados, vemos que essa gloriosa declaração de Paulo a Timóteo foi uma das passagens que Deus me mostrou também lá no 2017, junto com Efésios 3, foi aqui 1 Timóteo. Então minha doutrina estava errada, minha doutrina reformada, minha doutrina calvinista estava errada. Sim, estava errada. Minha doutrina de soteriologia, de eclesiologia, de escatologia, de todas as logias estavam erradas. Sim, não quero mais, tudo a volta zero. Vou estudar com diligência as escrituras para entender, já arrependido, para me apresentar como um obreiro que não tem que ser envergonhado da palavra de Deus, mas especialmente nesse sentido, amor de um coração puro. Boa consciência, por quê? Porque uma boa consciência é aquela que tem sido lavado com o sangue de Cristo. Uma consciência já que não te acusa de pecado. Uma consciência que está limpa, não porque você ache que você está limpo, é porque a palavra de Deus confirma que você está perdoado, que você está caminhando com Cristo, que você está sendo aceitado por Deus e você pode ser um servo de Deus com uma consciência limpa.
Em 1 Coríntios 4:4, isso é importante, sempre falo disso, mas vou lembrar aqui. O apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 4:4, pois eu em nada me sinto culpado, ou seja, em outras traduções ainda fala, em nada tenho uma má consciência. Paulo diz, em nada sinto-me culpado, ou em nada tenho má consciência. Contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. Ou seja, eu não me justifico pela minha consciência. Obviamente, se está limpa diante de Deus, lavado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus tem que ser nossa luz, nossa lâmpada, todos os dias da nossa vida. E de uma fé não fingida. Qual é uma fé fingida? Aquela que diz, eu creio em Deus, e está recuando, está se desviando para a direita e a esquerda, e não tem essa forte confiança no Senhor Jesus. E, por exemplo, em Jeremias 3, versículo 10, dá um exemplo claro dessa fé fingida, uma fé fingida, longe de nós, de ter essa fé fingida. Jeremias 3:10, e ainda por tudo isto, versículo 9, desde o versículo 9, e aconteceu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, e cometeu adultério com as pedras e com os troncos. Está falando de Judá. Versículo 10, e ainda por tudo isto, a sua irmã traiçoeira Judá, não, está falando de Israel, perdão, capítulo 8, Israel e Judá, né? Israel e Judá. E ainda por tudo isto, a sua irmã traiçoeira Judá não voltou para mim com todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Então, tem uma diferença entre uma fé... Alguma pergunta? Não, que você falou no capítulo 8, versículo 1. Versículo. Desculpa. Jeremias 3, 8 ao 10. Jeremias 3, 8 ao 10. Que está falando das traições de Israel. E no versículo 10, as traições de Judá. Não voltou para mim, diz Deus, com todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Então, fé fingida é servir ao Senhor não de todo o coração. Não de acordo com o que o Senhor nos fala, por exemplo, em Deuteronômio 10, versículo 12 ao 13, diz, e agora, Deuteronômio 10, 12 e 13, e agora Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti? Apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames e que o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, viu? E que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Temor, amor, andar os seus caminhos, guardar os seus preceitos e servir de todo o coração. Então, quando fala em 1 Timóteo 1:5, e que o mandamento da doutrina sadia, ou também da lei de Deus, ou também da doutrina de Cristo, da doutrina em geral, da palavra de Deus, é que nós tenhamos um coração cheio, amor, um coração puro, boa consciência e uma fé não fingida, ou seja, uma fé que diz, não, a meias, somente a meias, não, de todo o coração, uma fé cheia, pela palavra de Deus, no sangue de Jesus Cristo, no Senhor, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um obreiro que não agrada a Deus tem uma fé fingida, não vai servir a Deus de todo o coração, e seu serviço vai ser um serviço vão, não vai ser útil. Lembra, o primeiro mandamento, ama a Deus com todo o coração, mente e força, e a teu próximo como a ti mesmo, o segundo, semelhante ao primeiro. Então, isso é o mais importante. E vamos ver que essa doutrina, amados, vamos ver as vezes que se menciona em 1 Timóteo, em Tito. Temos algum tempo ainda. 1 Timóteo 1:3 já vi, doutrina, né? Especialmente, qual é a má doutrina que eles estavam ensinando? Versículo 6, 1 Timóteo 1:6, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. É como quem? Os teólogos, professores da lei,
não entendem nem o que dizem nem o que afirmam. E aí fala, mas sabemos que a lei é boa se alguém usa legitimamente. Obviamente, o contexto é claro, está falando de como aplicar a lei legitimamente. Sabendo isto que a lei não é feita para os homens justos, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os religiosos e profanos, etc. Ao final do versículo 10, diz, o que for contrário à sã doutrina. Então, estamos vendo, amados, que a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo faz que o uso da lei seja usado, neste caso, para pregar a lei e as pessoas vejam seu pecado, como diz o apóstolo Paulo, que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, Romanos 7, Gálatas 3, 24, que a lei é o tutor, né? Que nos leva a Cristo, etc. Então, vamos ver as vezes que fala da sã doutrina. Já vi, capítulo 6, versículo 3, já li. Vamos ler de novo, 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina de outro modo e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Lembrem isso, doutrina segundo a piedade. Lembrem isso, doutrina segundo a piedade. Muito importante. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Propondo estas coisas, os irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutridos com as palavras da fé e da boa ou sã doutrina que tens alcançado. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E justamente o que estamos vendo hoje em dia. Não suportam a sã doutrina das Escrituras, mas tem milhões, amados. E não sei quantos canais de YouTube tem de teologia. Café de teologia, 2 dedos de teologia, 3 dedos, não sei, tem muitas coisas acerca de teologia. E aí esses doutores da lei, entre aspas, se sentam com centos de livros, centenas de livros atrás deles. Aqui não tem nada, graças a Deus. Aqui tem uma Bíblia, que é o mais importante, que milhões de livros. E esses livros atrás deles, como para que... Felizmente, amado, triste. Dá vontade de chorar e clamar ao Senhor que Deus nos livre. E clamamos, sim. Que pensam pessoas que veem... essa pessoa deve saber a Bíblia. Tem 100 livros atrás dele. Tem 200 livros atrás dele. Ou está cheio de livros deste grosso, né? Grossura. Não, amados, isso é só doutrinas de homens. Homens que querem dar a parecer. 2 Timóteo 4, 3. Justamente o que estava falando. 2 Timóteo 4, 3. Não. Suportará... 2 Timóteo 3, desculpa. 3, versículo 5. Vamos ler desde o versículo 1 ao 5. 1 ao 5. Neste tempo, por isso a diferença é teologia morta, desviada, hipócrita, levedada, farisaica, que diz e não faz. Diz, vão tomar a cruz, vão negar a nós mesmos e vão e fazem conferências em cruzeiras de luxo, como já mostrei no canal, que temos também de denúncia aos pastores, entre aspas, reformados, que pregam, entre aspas, essa doutrina e vivem no luxo. Vamos carregar nossa cruz e vamos nos encher de todos os luxos da terra. Vamos carregar nossa cruz, vamos nos identificar com os pobres e vamos ter conferências cheias de luxo, tapetes, vendendo cursos, vendendo camisetas, vendendo tudo que for para ganhar dinheiro. Quantos teólogos tem hoje? Entre aspas. Doutores da lei, entre aspas. Que você começa a assistir seus vídeos e na parte de baixo do canal diz, agora sim, vamos abrir a membresia especial para vocês. VIP.
VIP, mas você tem que pagar. Ou te leva para o sítio web deles e te dá toda uma testemunhas e tal, e o curso e tal, e fala, agora sim, você pode adquirir tudo isto em 12 parcelas de 99,9 reais, etc. Amados, isso é traficar com a palavra de Deus. Isso denunciamos, aborrecemos e abominamos, e Deus abomina também. Amados, todos esses teólogos têm cursos especiais, Black Friday. Desconto especial da membresia tal para Black Friday, como se fosse uma... Como que pode? Amados, e continuava, né? Em 2 Timóteo 3, diz... onde eu fiquei? Versículo 2, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Se amam a si mesmos, os teólogos. Avarentos. E todos com paletó e gravata, muito bonitinhos, tal. Eles olham para você na câmera, tal, e tudo. Mas deixa teu dízimo, você inscreve no meu curso. Presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mas amantes dos prazeres, viu? Amantes de si mesmos, amantes dos prazeres. Encaixa perfeito, amados. Amam os prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade. Escutem bem isto. Aparência. Se nós temos que recusar é algo que não é uma doutrina que produz a piedade. Temos que recusar. Toda doutrina que produz amor a si mesmo, amor aos prazeres, aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes, afasta-te. E não, as pessoas não se afastam, as pessoas têm milhões de seguidores. Agora, amados, Deus tem seu remanescente. Por isso, estes ensinos, esta série, para o remanescente, para não querer ser grandes nem famosos, não. Sermos fiéis no pouco, e Deus não para por muito. Sermos fiéis no que Deus está nos dando, a família, bem discipulada na palavra de Deus, os irmãos que estão perto, pessoas que nós estejamos discipulando, porque esta é a missão de todo cristão, e assim sendo fiéis no pouco, Deus, se Ele quiser também, Ele nos vai pôr por muito. Não desejando fama nem nada disso. Então, amados, vamos ver quantas vezes a palavra doutrina aparece nestas 3 epístolas. Já vimos 1 Timóteo 1:3, já vimos 1 Timóteo 3:10, já vimos 1 Timóteo 4:6 também, que fala da doutrina. Agora, versículo 13, 1 Timóteo 4:13, até que eu vá, dedique-se à leitura, exortação e à doutrina. Versículo 16, 1 Timóteo 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nelas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amado, isto é chocante, por favor, prestem atenção. Aqui Paulo está dizendo que se ele conhecer a doutrina, se é de Deus ou não, segundo as Escrituras, ele mesmo vai se salvar, se continua e persiste nisto, ele mesmo e aqueles que ouvem. Então, amados, não é necessário então que vocês mesmos estudem a Bíblia, a doutrina de Deus, e vocês terem certeza mesmo que vocês estão escutando, entendendo bem, para vocês mostrar para os outros também, e não pereçamos todos. De novo, tem cuidado de ti mesmo da doutrina, continua nelas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Continuamos, capítulo 5, versículo 17. Os anciãos que governam bem sejam honrados, com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Capítulo 6, vou ler até o versículo 5. Diz, todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e sua doutrina, bem, o bom comportamento adorna a doutrina de Deus, não sejam blasfemados.
E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Estas coisas ensina e exorta. 3. Se alguém ensina de outro modo e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, pórfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos de mente e destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade. Aparta-te dos tais. Então, está ensinando em contra de aceitar as pessoas que ensinam outra coisa além das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina que é segundo a piedade, e que eles pregam e supõem que lucro, ganhar dinheiro é piedade. Aparta-te deles. É claríssimo. Aparta-te deles. Agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência. Importância da doutrina. 16. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e proveitosa para a doutrina. Algumas versões eu sei que diz para ensinar doutrina, né? Para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Capítulo 4, versículo 3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontonarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Tito, capítulo 1, requisito para os pastores, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada para que seja capaz pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer aos contradizentes. Capítulo 2, versículo 1, Tito 2, 1. Não falei, né? Tito 1, 9. Obrigado, amor. Tito 1, 9. Tito 2, 1. Tu, porém, falas coisas que convém à sã doutrina. Sã doutrina. Versículo 7. Em todas as coisas, obviamente Paulo a Tito, te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Eu não entendo como tem pregadores e pastores que quando eles pregam uma chacota, né? Chacota se fala, né? Não é má palavra, né? É uma chacota, é uma brincadeira, uma zombaria. Como pode ter isso? Se aqui claramente Paulo está falando para Tito, em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, que não pode ser condenada. Versículo 10, não defraudando, antes mostrando toda a boa fidelidade para que seja ornamento da doutrina de Deus. Ou seja, comportamento também tem a ver com a doutrina de Deus. Amém? Então vamos lá. O tempo está correndo, mas ainda temos como 20 minutos. Então, eu queria dar esse ênfase para todos vocês verem, se não têm percebido antes, a importância, amados e amadas, absoluta de podermos ser conscientes de que temos que conhecer a sã doutrina. Temos que conhecer a doutrina que vai nos levar à piedade. E, sobretudo, 2 Timóteo 2,15, Paulo a Timóteo procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Da palavra da verdade. Amém? Preparado, lembra? Preparado, procura apresentar-te aprovado, aprovado a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Obviamente, estes estudos têm o propósito de você se encorajar, se animar, confiar em Deus. Se você é de Deus, se você é filho de Deus, obviamente, se já é convertido, continuar no aprendizado, continuar aprendendo de Deus. Como? Por uma vida piedosa, comunhão com Deus, na oração, na palavra. Tempo de quebranto, seja um momento que você vá na presença de Deus com o coração contrito, humilhado. Senhor, faz-me entender a tua palavra, Senhor. Como Daniel 9, versículo 13, amado. Isto não é algo
não é algo superficial, é algo espiritual. Esta é a glória de todo filho de Deus que tem comunhão com Deus. Daniel 9:13, quando ele confessa os pecados de Israel, depois de que ele viu no livro do profeta Jeremias que os 70 anos tinham passado, ele começou a clamar, começou a orar, estava em jejum, vestimenta de pano e saco, versículo 3, Daniel 9:3, e depois ele começa a confessar seus pecados em arrependimento, para ter entendimento. E versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, fala Daniel, confessando a Deus: este mal nos sobreveio, contudo, não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Então ele estava falando que por causa de não estarem arrependidos, eles não tinham entendido a verdade de Deus, mas sim ele estava confessando, suplicando. E no versículo 20 diz: e enquanto eu estava falando e orando, diz Daniel, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, ele se incluía, o pecado de Daniel, o pecado do povo Israel, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte de Deus, sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta do braço da tarde, e ele informou-me e falou comigo, e disse: Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade no entendimento. Entendeu, amado? Então, amados e amadas, Deus sempre vai estar com contrito e humilhado de coração. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Deus sempre vai enviar sua palavra. Neste caso foi por meio de Gabriel, literalmente para dar entendimento a Gabriel, dar entendimento a Daniel. E aqui em Salmo 119, Davi fala algo, amados, que nós devemos crer com todo o coração, que nós não devemos dizer, mas aqui tem o teólogo de tal, reformado, prosperidade, libertação, todo tipo de teologias, estudaram 5, 20, foram para os Estados Unidos e agora são mestres divinos, são agora doutores. Não, amados, quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele desafiou a todos os escribas, doutores da lei, porque Deus, a palavra de Deus por meio dele era promulgada, era publicada, pregada, igual que Paulo, igual que os apóstolos, como falei no ensino atrás. Atos 4:13, se não me engano, as pessoas ficavam maravilhadas de que pessoas sem letras pudessem falar semelhantes coisas maravilhosas. E como eles perceberam? Porque eles perceberam que tinham estado com Jesus. Então, amados, o primeiro, esse coração, esse amor de coração puro, essa boa consciência, fé não fingida, uma comunhão gloriosa com Deus, de amor. Salmo 119, 97. Oh, como amo tua lei! É minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Glória a Deus. Vou pôr depois do estudo, vou pôr o vídeo da música que cantamos, né? Tu me fizeste mais sábio que meus professores, que meus inimigos. Glória a Deus. Tomada esta passagem. Mais entendimento que meus professores. Mais entendimento mais que os anciãos. Por quê? Porque amava a palavra de Deus. Porque amava o Deus da palavra. E estava nele, produzindo piedade, produzindo toda boa obra nele. E assim que os homens de Deus foram entendendo através dos séculos. E assim que Deus dá entendimento. 1 Coríntios 2, quando fala dos mistérios de Deus, olha que tremendo. Fala dos mistérios de Deus, a sabedoria de Deus, versículo 7. Mas nós falamos, a sabedoria de Deus é um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. 1 Coríntios 2, 8.
Pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. 9. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido não viu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou. Para quem, amados? Para aqueles que o amam. Se você ama Deus, se Ele derramou seu amor em teu coração e te deu um novo coração novamente, você é uma nova criatura em Cristo e você ama Ele, Ele vai te dar o conhecimento, a doutrina, a sabedoria e vai te fazer caminhar em piedade. 10. Segundo 1 Coríntios 2:10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas assim, as coisas profundas de Deus. Amém, amados? As pessoas estão se inscrevendo em cursos de cemitério, como disse o pregador Leonard Ravenhill, de seminário. Por que não nos inscrevemos no curso da morte? No curso de morrer a nossa vida para ganhá-la. Perder nossa vida aqui neste mundo para ganhá-la eternamente. Por que não nos inscrevemos nessa escola dos profetas, dos apóstolos, dos obreiros de Deus que padeceram por Cristo e com Cristo e tinham essa sabedoria de Deus? E essa, amado, é a doutrina da piedade. Glória a Deus, aleluia. 1 Timóteo 3:16, a doutrina da piedade. 1 Timóteo 3:15, Paulo a Timóteo, todavia se tardar, para que vós saibais como convém nos comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, e sem controvérsia. Cantamos isto também. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Essa doutrina é a doutrina de Cristo, encarnado, justificado, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. A doutrina que é a piedade, esse mistério glorioso da piedade em Jesus Cristo. Que essa piedade chega a homens perversos como nós, mulheres perversas como nós, ou como mulheres, ou seres humanos perversos como nós. E nós temos a esperança da glória. Colossenses 1:16, que digo 26 e 27. O mistério, 24, Colossenses 1:24, regozijo-me agora no sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é esse mistério? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. O mistério da piedade entre os gentios, que Cristo em vós, a esperança da glória, a qual pregamos, advirtiendo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amados, esse mistério da piedade, Cristo em nós, a esperança da glória. A doutrina sã nos leva a vidas piedosas. Tito 2:11. Tito 2:11. Porém, a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando, ou seja, a graça de Deus é doutrina que nos ensina que teologia não ensina isto, amados. Teologia de Paulo Júnior, teologia de Augusto Nicodemos, teologia de Hernández Dias Lopes, teologias por aí, todas essas teologias reformadas e todo tipo de teologias não ensinam isto, amados. Ensinam luxos, amor a si mesmo, amor aos prazeres, amor à fama, amor ao dinheiro. Renunciando em piedade às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Piamente.
Estão vendo, amados? Cristo em nós, obreiros de Deus, devem renunciar concupiscências e desejos mundanos. A cruz na frente, o mundo atrás. Gálatas 6,14. Longe de mim esteja de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo é crucificado a mim, mundo. Gálatas 2,20. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E a vida que vivo na carne, a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, para que eu viva como Ele viveu, piedosamente, pregando com autoridade, ainda que ninguém queira me ouvir ou queira nos ouvir, aos irmãos, vocês também, mas sabendo de boa consciência, de amor, de coração puro, boa consciência, fé não fingida, que estamos ensinando o caminho de Deus em verdade, e Deus vai honrar aqueles que o honram, e Deus vai desprezar aqueles que o têm por pouco. Todas essas teologias que exaltam os homens e não exaltam o conhecimento de Deus, e exaltam que os homens conheçam outros homens, mas não conheçam o Senhor da glória, como Jeremias diz em Jeremias 9:23, e diz claramente, Jeremias 9:23, assim diz o Senhor: não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas, mas permita aquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois estas coisas me deleito, diz o Senhor. A característica, amados, dos fariseus, guias cegos e guias cegos guiando outros cegos, que ambos caíam no poço. Lucas 11:42 diz: mas ai de vós fariseus, lembrem, como teólogos de hoje em dia, levidados, hipócritas, falam e não fazem, porque dizem mais a hortelã e a ruda e todo tipo de hortaliça, mas desprezais o juízo e o amor de Deus. Estes deverias ter feito sem deixar as outras por fazer. Ou seja, tudo faziam, mas desprezavam o juízo e o amor de Deus, o mais importante da lei. João 5, quando o Senhor fala, versículo 39, João 5:39, examinais as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida, e eu não recebo honra dos homens. Mas eu vos conheço, e sei que não tendes em vós o amor de Deus. O mesmo que diz Lucas 11:42. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis, como a maioria das pessoas do cristianismo recebem o teólogo qual, recebem o pastor qual, recebem o tal. Mas quando é a palavra de Jesus, é como se eles dissessem: dura esta palavra, quem pode ouvir? E se voltam e não seguem mais a Jesus. Longe de nós. 44. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscas a honra que vem só de Deus? Chocante, amados. Cheios de honras, cheios de aplausos, cheios de todo esse tipo de prazeres e honras. Ainda temos uns minutos, mas vão desculpar se passa um pouquinho, mas tinha que pregar isto de todo o meu coração. A palavra piedade, 1 Timóteo 2, versículo 2. Verão, amados, um entendimento por corações quebrantados e humilhados. De fato, não posso deixar de falar de Salmo 51, me desculpa. 1 Timóteo 2:12, estamos aí, mas não posso deixar de falar de Salmo 51. Quando ele se humilha, quando ele se arrepende, olha a maravilha do que acontece. Diz, versículo 12, Salmo 51:12: restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então, já restaurado, já arrependido, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amados, se nós estamos arrependidos,
se nós estamos quebrantados, se nós estamos humilhados diante da presença de Deus e diante de sua palavra, a doutrina segundo a piedade. Vamos ensinar os pecadores seus caminhos, transgressores seus caminhos, e os pecadores se converterão a Cristo. Vai ter salvação quando preguemos às pessoas, vai ter salvação ou restauração quando preguemos aos desviados, amados. Vai ter, amados, isso é a prova de que um homem pode, uma mulher de Deus pode ensinar os outros, porque todos somos discípulos, obviamente não em púlpito mulher, nós queremos isso, depois vamos tocar o tema das qualificações para pastores e mais, mas todo homem, todo cristão deve discipular a outro, amém? Está claro isso, né? E diz, se converterão a ti. Versículo 16, pois tu não desejas sacrifícios, senão eu daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Oh Deus, tu não desprezarás. E aí Deus vai trazer o bem para a igreja, o bem para Jerusalém. Faz o bem em teu bom prazer a Sião. Constrói os muros de Jerusalém. E também Deus se agradará quando há humilhação, quebranto, arrependimento. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com oferta queimada e oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus. E amados, vamos à palavra piedade. 2 Timóteo 1, versículo 2. Exorto-te antes que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Versículo 10. Fala das mulheres também, mas como convém a mulheres que professam a piedade com boas obras. Viu a piedade aqui nesta passagem fala dos mandamentos também de Deus para as mulheres. E isso vamos ver em outro estudo acerca de obreiros também, não sei se é o próximo ou depois, acerca de, na igreja, as qualificações para pregar, especialmente para os homens. E aqui também vemos um mandamento específico para a mulher, que fala, bom, já vou falar, versículo 11 e 12, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição, mas não permita que a mulher ensine nem use autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Sim? Você falou errado, tem 1 Timóteo 2 que você está... 1 Timóteo 2, sim. Versículo 2, né? Então, esse tema específico, que é algo que já sei que infelizmente tem irmãos e irmãs que não concordam, mas temos que ser fiéis às escrituras. Vou pregar em outro ensino muito claramente, com muita compaixão, com descendência, muito amor para todos aqueles que não creem o que as escrituras dizem, mas é prioridade para falar a verdade sem importar, obviamente não se importar, senão primeiro honrando a Deus ante que os homens, como em Mateus 22, 16, diz claramente, e enviaram-lhe, Mateus 22, 16, e enviaram-lhe os seus discípulos como herodianos, dizendo, Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Então, nós temos que ensinar a palavra de Deus tal qual é, a doutrina segundo a piedade, não podemos deixar nada de lado e temos que pregar com amor, com descendência, no entanto, com toda a verdade de Deus. Continuamos falando da piedade. No versículo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, já falamos, e sem controvérsia, grande o mistério da piedade. Lembre, esse mistério da piedade quer dizer que Cristo e seu Evangelho nos fazem totalmente capazes e nos dão todo o poder do Evangelho para nós vivermos de uma maneira piedosa neste mundo. Esse mistério de Cristo em nós, esperança da glória, e especificamente para obreiros na casa de Deus, porque cá diz, versículo 15, para te comportar na casa de Deus, tem que ser clara, não pode ter hipocrisia, não pode ter falha, porque dessa maneira a igreja vai sofrer prejuízo, a igreja vai padecer por causa de pessoas, obreiros, que não vivam piedosamente, segundo a doutrina da piedade. Capítulo 4, versículo 7. Paulo a Timóteo continua, versículo 6, 1 Timóteo 4, 6.
propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas, muitas vezes, de más doutrinas, más conversas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Em piedade. 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa de vida que agora é e há que de vir. Piedade, no versículo 7, piedade no versículo 8. Capítulo 6, já vimos várias vezes da doutrina que segundo a piedade, né? Se alguém não ensina essas palavras que são segundo a piedade, vida piedosa, então aparta-te dos tais, versículo 5. 6, 1 Timóteo 6, mas a piedade com contentamento e grande ganho. Estes pastores e teólogos querem lucro, querem vender curso, querem vender camiseta, lucrando com a palavra de Deus, como pode ser? Mas aqui Paulo está ensinando claramente que aquele que quer viver em piedade para servir o Senhor, diz versículo 6, a piedade com contentamento grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Para que queremos mais se estamos encarregados com o ministério da palavra, de ensinar, de servir ao Senhor, de sermos escravos de Cristo? Vamos nos conformar com comida e vestuário, o necessário para a nossa vida. 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se furaram a si mesmos com muitas dores. Muitos. Paulo Júnior não pedia dízimo, agora dízimo, QR Coach, agora contas bancárias, tudo está na página web. Como pode ser? Se a palavra de Deus diz que não busquemos essas coisas. 11. Mas tu, homem de Deus, todos os que queremos servir a Deus, isso é para nós, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência, a mansidão, luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? 2 Timóteo também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, fala daqueles que têm aparência de piedade, ou seja, eles ganham dinheiro, ganham seguidores, ganham igrejas enormes, se mostrando piedosos, mas negam o poder dela, não têm o poder da piedade. 2 Timóteo 3, 12. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Esses homens teólogos têm perseguição? Pergunta. Esses homens teólogos, professores, youtubers, são perseguidos? Por viver piedosamente? Podem até ser perseguidos pela injustiça, por coisas injustas que fazem. Muitos deles, desses teólogos, já fizeram coisas horríveis, criminosas, né? E obviamente são perseguidos por isso. Mas aqui diz, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Queremos isso para nós? Queremos adornar se fala? A doutrina da piedade. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Viu a ligação? Conhecimento da verdade, conhecimento de Cristo, o mistério da piedade, grande o mistério da piedade, que é segundo a piedade. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 12, já falei. Vivamos de maneira sobria, justa e piamente neste mundo. Glória a Deus. Bom, vamos parar aqui, amados. Só queria mostrar quão importante essa via piedosa. Tito 2, 11 e 12. Vamos repetir. Tito 2. A graça de Deus traz salvação, se manifestou para salvar-nos, nos ensina doutrina sadia, que renunciemos em piedade a concupiscências mundanas, ou seja, o amor ao mundo,
e vivamos de maneira sóbria, justa, piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, amados, a diferença é muito grande. Teologia morta, que te leva a orgulho, querer fama, dinheiro, poder, e a doutrina sadia, essa doutrina que é a doutrina segundo a piedade, que tem que ver todo com 1 Timóteo 3,16. Porque, sem dúvida alguma, ou sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Essa é a doutrina que nós pregamos, vivemos e morremos por ela. Essa doutrina que um obreiro tem que buscar, tem que crer, tem que praticar. E, obviamente, já falamos das falsas doutrinas muitas vezes. Capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou seja agora, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o mesmo que diz 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5, não está falando do mundo, quando fala que tempos perigosos sobrevirão, quando fala de homens amantes de si mesmos, versículo 2 ao 5, 2 Timóteo 3, 2 ao 5, não está falando do mundo, está falando da igreja, que amante de si mesmo e aparência de piedade. No mundo as pessoas não têm aparência de piedade, é todo impiedade, é todo ímpio, todo perverso. Está falando da igreja nestes últimos tempos, como iam ter aparência de piedade, mas iam a negar o poder dele. Amém? Se tem alguma pergunta, por favor, façam, deixem seu comentário, ou liguem para nós e vamos responder. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, pela tua doutrina. Te agradecemos e amamos, Pai. Te pedimos que cada dia, Senhor, nos leves a essa doutrina, Senhor, perfeita, que o amor de coração puro, de boa consciência e de fé não fingida, Senhor. Essa doutrina, Senhor, que em Efésios chama de termos, Senhor, o coração, Senhor, para que a fé, Senhor, habite em nossos corações, Senhor. O amor de Deus habite em nossos corações, Senhor, por fé. E para que conheçamos, Senhor, o amor de Deus, que seja todo conhecimento, a altura, a profundidade, cumprimento e largura do amor de Deus, Pai. Perdoa, Senhor, todo desvio, perdoa toda falta de amor, Senhor, todo desvio do primeiro amor, todo deixar o primeiro amor, Senhor. Se alguém agora está assistindo este vídeo, Pai, e deixou o teu primeiro amor, traz ele de volta, Senhor. Traz ele de volta ao primeiro amor e que te sirva, Senhor, de todo o coração, alma e força, Senhor, com esta doutrina que é segundo a piedade, Senhor, renunciando aos desejos mundanos, Senhor, às concupiscências, Pai. E que todos possamos te servir, Senhor, assim, Senhor, dessa maneira gloriosa, piedosa, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Perdoa todo o pecado em nós, Senhor. Ensina-nos mais e mais. Muito obrigado, Senhor. Te amamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.